Paz e luz, meus amados e queridos. Neste exato momento, eu quero falar um pouco sobre o que são as potestades. Quero falar um pouco sobre a autoridade eclesiástica. Quero falar um pouco sobre a dominação. Quero falar um pouco sobre o que é um querubim. Quero falar sobre o serafim, os serafins, né? Eu quero falar um pouco com vocês, em poucas palavras, sobre este assunto. Como nós sempre prestamos um resplendor de luz através da vela do arcanjo Miguel, velas para os querubins, para os serafins, para os anjos da guarda. Aí a gente precisa saber um pouco. Primeiro, principados e potestade, meus irmãos e amigos, são termos utilizados na Bíblia Sagrada para se referir tanto a reis como também a governantes que estão em posição de autoridade, como a anjos e também a demônios. Então você pode ver que Efésios 6:10 fala, né? Fala ali sobre o principado. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas e sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade. Então esses principados aqui está se referindo tanto a reis da época, quanto a governantes, como também a autoridades, como os anjos e os demônios. Então vai depender do texto, vai depender, né, do contexto de cada passagem. Então você me pergunta, Pastor Fábio, e o que são potestades? Potestade, meu amigo e minha amiga, representa potência, representa força, significa poder, por extensão, a divindade, o poder supremo. Então, quando você vê falar sobre potestade, você já está falando que potestade é uma potência. Uma potência não é algo fácil de você vencer. Força quer dizer que é algo que tem força. É algo que tem muito poder. É algo que tem muita extensão. É algo que faz parte da divindade. É algo que tem um poder supremo. Agora você me pergunta, Pastor Fábio, você pode falar pastor, você pode falar mago Fábio, a autoridade eclesiástica significa o quê? Autoridade eclesiástica, meu irmão e minha irmã, exerce, é aquela que tem o poder de exercer em nossa cidade um papel de protagonismo,
diante das inúmeras formas de se expressar a fé e de guiar seus rebanhos nos caminhos das doutrinas religiosas. Então, a autoridade eclesiástica pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um bispo, pode ser aquela pessoa que exerce em um determinado local, porque naquela época era em uma cidade, né? Mas hoje são várias autoridades eclesiásticas que atuam em uma cidade. Antigamente era poucas autoridades eclesiásticas. Antigamente uma liderava sobre os demais. Era aquela autoridade suprema. Mas naquela época a autoridade eclesiástica ela exercia em uma cidade um papel de protagonismo diante das inúmeras formas de se expressar a fé e de guiar os rebanhos para os caminhos das doutrinas religiosas. Aí você me pergunta, o Senhor me falou que ia falar sobre a dominação. Dominação, meu querido e minha querida, é sempre o resultado de uma relação social de poder desigual, onde se percebe claramente a existência de um lado que comanda, que domina, e outro que obedece. Podemos assemelhar assim a dominação a qualquer situação que encontramos indivíduos subordinados ao poder de outros. Então, a dominação é sempre o resultado de uma relação social de poder desigual. Essa dominação é aquela na qual um domina e o outro tem que obedecer. Nós temos o exemplo, no Brasil tem a presidência da República. O presidente, ele tem o comando, mas também tem o STF, também tem os deputados, os senadores, mas o poder que está acima é o do presidente da República, que não pode ser tirado a não ser quando há uma reviravolta da maior porcentagem da população que está muito decepcionado quando isso acontece. Foi quando aconteceu alguns serem depostos, né? Como alguns presidentes que vocês viram e eu também vi, né? Então esse é o exemplo da dominação. Dominação é aquele que domina e o outro é o que obedece. Então a dominação é qualquer situação em que encontramos indivíduos subordinados ao poder de outros. Já o que é querubim? Querubim é um anjo considerado como mensageiro de Deus e símbolo da justiça divina. O querubim, ele é um mensageiro de Deus e ele é o símbolo da justiça de Deus. Então, de acordo com a ordem
angelical, os querubins, integram a primeira em hierarquia, classificados logo abaixo dos serafins. Os querubins são mencionados em diversas passagens bíblicas, né? Nós podemos observar em diversas passagens bíblicas falando sobre os querubins. Na primeira estão os serafins, querubins e tronos. Eles são seguidos por dominações, virtudes, poderes. Na terceira, em hierarquias, estão os principados, que são arcanjos e anjos. Esses três últimos são os que estão mais próximos das necessidades dos seres humanos, né? Então aqui nós vemos os principados, por exemplo. Da parte dos principados faz parte os arcanjos, como o arcanjo Miguel, e os anjos, que esses aqui são os que estão mais próximos de nós. Eles sabem das nossas necessidades, da necessidade de cada seres humanos, porque eles estão mais próximos. Mas os que estão mais próximos do trono de Deus são os querubins e os serafins. Esses são os que estão mais próximos de Deus. Então, quando Deus quer, aí Deus vai lá e manda o querubim, a mensagem pelo querubim. A mensagem como símbolo da justiça. Ou se não, manda Gabriel, e daí por diante. Então espero que, em poucas palavras, vocês tenham compreendido um pouco sobre a importância, né, de cada anjos, de cada arcanjo, de cada querubim, de cada serafins, e daí por diante dos principados, do que é principados, né? Que vocês possam entender que naquela época principados estava tanto para governantes, tanto para príncipes, e também estava também para os demônios e para os anjos. Que fique bem marcado estas palavras. Vamos orar neste exato momento. Querido Deus, dono do universo, criacionista de todas as coisas, que neste exato momento o Senhor possa visitar a vida de cada pessoa que está neste exato momento ouvindo esta palavra, ouvindo esta explicação, este pequeno resumo de explicação, e que o Senhor abençoe a cada uma destas pessoas, e que os teus arcanjos possam se fazer presente, os teus anjos da guarda possam se fazer presente, e todos os que são responsáveis para proteger, para ser proteção nossa, que possa proteger esta mulher e este homem que teme a Deus, que guarda a palavra de Deus, e possa estar firmado, confiante sempre no Deus de Israel. Obrigado, Senhor. Paz e luz a todos
Que Deus ilumine cada um com muita paz, com muita luz, com muito amor. Se você deseja ser um abençoador do Ministério Chamas Vivas sobre o Altar, só é você pedir o Pix pela mensagem, né? Mandando uma mensagem pelo Zap, ou se não, pelo YouTube, ou por outra rede social, onde tiver a parte de mensagem ali, você solicita e eu vou estar orando e apresentando a sua vida em oração, junto com a sacerdotisa, junto com os pastores que auxilia. Que Deus abençoe a todos os pastores das Chamas Vivas, porque muitos não estão aqui, mas tem pastor na Bahia, tem o pastor Adriano Pereira, tem a pastora Rosita e tem outros pastores que sempre estão ajudando a levar e a semear a palavra de Deus. Então, se você deseja lançar a vossa semente, abençoando a obra de Deus, só é você dizer: pastor, passa o seu Pix ou o Pix da igreja para abençoar a obra de Deus. E tenha certeza que será bem investido, pois depois que construiu a igreja, nós estamos pagando as dívidas e vai terminar lá para 2025 ainda, né? Mas em nome de Jesus a gente chega lá, para a glória de Deus. Shalom Adonai, paz e luz a todos.